No vídeo sobre casas vazias, a gente conversou sobre maternidade e a gente pensou um pouco juntas aqui sobre que talvez essas casas estão vazias, mas existe um esvaziamento afetivo nas protagonistas aqui desse livro. Aí depois que eu gravei esse vídeo, que o link vai estar aqui para vocês que queiram rever ou que não tenham assistido, eu tive a epifania de que, ora, o que acontece em casas vazias, essa ausência de capacidade de afeto ou um afeto complicado, talvez eu diria até patológico, em não aceitar condições, de certa forma, que a vida nos coloca, esse esvaziamento, a gente parte para um enchimento com A Casa do Marcerulho, de T.J. Klune. Em A Casa do Marcerulho, a gente vai acompanhar uma quebra dessa rigidez emocional que muitas vezes a vida sozinha ou a ausência de pessoas à nossa volta com uma ligação mínima de afeto, pode acontecer essa quebra em que a gente sai de nós mesmos, a gente se abre a uma relação de vínculo com o outro. E aí de maternidade, tá? Que é complicado mesmo, tem diversas questões, tá? Para esse livro, dá uma olhada no vídeo depois. A gente vai para uma espécie de paternidade, mas eu acho que aqui, tanto na Casa do Marcerulho, a gente pode até sair dessa coisa de maternidade separada de paternidade. Vamos falar de afeto. Esse livro é sobre afeto. Linus Baker é o nosso protagonista aqui. É por meio dele que a gente vai se entregar a essa coisa maravilhosa que é a Casa do Marcerulho. Ele vive uma vida solitária, ele é uma pessoa extremamente metódica, racional. Ele realiza um trabalho, uma espécie de auditoria em orfanatos. E ele faz o trabalho dele, ele é um pouco o Ravel dos Miseráveis, sabe? Quem já leu Os Miseráveis e analisou, discutiu, ele é totalmente sistemático para o trabalho, sem questionar muito o sentido das atividades que ele realiza. Então ele realiza essa auditoria perfeitamente bem e segue as regras de uma devida avaliação se aquele orfanato está em condições de funcionar ou não. Em um determinado momento, esse lugar que ele trabalha é um pouco misterioso, porque ele é convidado a fazer uma auditoria em um orfanato, que vai ser a Casa do Marcerulho, tá? E que, de certa forma, tem um pouco de mistério do funcionamento dele, o que ele vai encontrar lá, o que antes, nos trabalhos anteriores, ele já tinha assim uma ideia de diretoria, de crianças. E uma coisa interessante que logo no começo do livro a gente tem toda a construção assim psicológica do Sr. Baker, né, ou de personalidade, digamos assim, do Sr. Baker, porque tanto a forma, a sistematização que ele faz as coisas, quanto a própria reação em que, numa conversa, ele é questionado assim: veja, você tá fazendo esse trabalho de auditoria em orfanatos, mas você sabe o que vem depois do seu relatório, quando você faz o seu relatório, o que acontece com aquelas crianças, você já se estabeleceu afeto pelas crianças, pelo local? E ele diz: não, meu trabalho é somente avaliar as condições do orfanato, eu não sei, não me interessa o que vem depois, o que veio antes, o que interessa é o que eu faço. Sim, tempos modernos, né? E que hoje, não se surpreenda, dependendo do local que você trabalha, a gente encontra muito isso, né? E às vezes até nós mesmos temos que estar atentas e atentos a fazer algo com essa consciência de entender o processo como um todo, né? E aí Linus Baker, ele vai ser a melhor
escolha dessa corporação aí, desse local que ele trabalha, para fazer essa auditoria do orfanato que fica aí lá no Mar Cerúleo. Fica numa ilha, e o Linus, ele tem uma gata, inclusive a relação dele com essa gata é bem engraçadinha, porque é meio que a gata não gosta muito dele, sabe? Mas ele vai levar, porque ele não pode deixar a gata sozinha. Assim como a mãe de Daniel não queria ser mãe e foi mãe, Linus Baker não queria se envolver com essas crianças, não queria fazer, ficou muito temeroso com esse tipo de trabalho, porque essas crianças são crianças diferentes. Mas ele teve que fazer, né? Eles são crianças que o primeiro contato deles com essas crianças é engraçado, mas ao mesmo tempo a gente percebe o quanto que ele fica com medo. São crianças que guardam poderes. A gente vai ter aí o meu preferido, acho que talvez seja preferido da maioria dos leitores desse livro, que é Lucy, que ele Lucy é Lúcifer, então ele é filho do capeta, ele é de certa forma um anticristo, né? A gente tem uma gnoma, que é uma fofura, a gente tem uma Sprite, e tem assim outros seres ali, outras crianças, que pra mim eu tive um pouco de dificuldade de visualizar. Tem um que é uma espécie de bolha, então ele é muito tímido, então toda vez que ele se sente coagido, ele meio que vira assim uma bolha, ele pode estourar. As figuras, eu acho que leitores que visualizam melhor vão ter uma facilidade assim de visualizar, mas em termos de personalidade, essas crianças são ultra cativantes, mas sem ser aquela coisa muito idealizada e fofinha de crianças. Elas têm as personalidades e as suas falhas. E o interessante é que essas crianças, elas ficam lá nessa ilha, nesse orfanato, e toda a preocupação das pessoas que vivem fora dessa ilha, que se torna a preocupação do Sr. Baker a princípio também, poxa, essas crianças, elas têm poderes e elas são crianças, inevitavelmente elas podem não controlar esses poderes que elas têm e machucar outras pessoas. E outra coisa também que a gente acompanha aqui, que já fica pra gente conversar, é que quando existe esse contato, né, essa cidade, ela que fica na costa da ilha, elas conheceram essas crianças no passado, elas têm medo, essas pessoas têm medo das crianças e criam muitas histórias sobre a criança. Ele dá uma aula aqui, porque é um pouco de imaginação de comunidades que não estão próximas, né? E assim como o Sr. Baker, a princípio, a visão dele afastada, metódica, que ele procura fazer do trabalho dele, também coloca ele inicialmente nesses julgamentos. Mas como ele vai estar próximo, ele vai ficar dormindo lá nesse orfanato, né? Vai ficar hospedado lá. É isso que ele vai se desconstruir. E nós, leitores, eu acho que aí não sei se vai depender de cada um. Eu, no primeiro contato, eu já tava assim, né? Eu me lembrava muito dos filmes da Sessão da Tarde, que tratavam um pouco dessa coisa de solidão das crianças, porque essas crianças, elas percebem o quanto que elas são vistas. Toda vez que elas têm um contato com o mundo exterior, elas sentem a rejeição e o medo das pessoas. Elas também têm medo da reação em que essas pessoas vão ter com elas, né? Elas já vieram de outras experiências com pessoas de fora desse mundo de poderes e que não foi muito tranquila para elas. Além de Casas Vazias, de Brina Navarro, a rejeição de crianças aparece também nesse quadrinho já recomendado aqui no canal, que é o Não Era Você Que Eu Esperava, do quadrinista Fabien Tomé.
Nesse quadrinho, ele relata a sua própria experiência com a sua filha, em que existiu uma rejeição ao descobrir que ela tinha a trissomia 21, mais conhecida como a síndrome de Down. E como que se deu essa quebra de uma rigidez para se estabelecer um vínculo de afeto com a criança. A princípio fica parecendo até que o Fabiano é uma pessoa horrível, mas ele está relatando os sentimentos autênticos que ele teve de que, poxa, ele estava tão preso dentro dele para achar como que eu que fui a vítima de ter uma criança nessa condição. E ele estava tanto preso nele mesmo e que ele até então não conseguia se estabelecer um vínculo com a criança, e quando isso foi sendo quebrado, né? Inclusive ele tinha uma outra filha que eu acho que contribuiu também nessas emoções para estabelecer esse vínculo de afeto com a própria filha. Aqui no orfanato, por exemplo, a gente vai ver o diretor, como que ele trata as crianças e faz o processo educativo delas de uma forma que pro Linus Baker é estranha, porque é como se ele, ao mesmo tempo, ele sabe da dificuldade, principalmente aqui com o Lucy, né? O Lucy, ele tem um desejo interno dele mais propenso para a maldade, tá? Ele é anticristo. Ele vibra com intenções, assim, com fazer pregar peças. Só que como que o diretor ensina ao Linus Baker que isso, de certa forma, é acolhido, mas também é educado para que isso não seja valorizado, né? E que isso se torna um processo constante. Acho que diversos de nós, né, vamos passar por isso, porque a gente já todo mundo acho que já deve ter reparado, crianças vão poder estabelecer sentimentos horrorosos também entre elas, tá? Então essa mediação também é ensinada, de certa forma, é colocada aqui de um jeito tão bonito na Casa do Macerulho. Outra coisa que eu gosto muito da Casa do Macerulho, fora do geral, de uma história de construção de amor e afeto entre essas pessoas, e até desconstrução também da própria população dessa cidade em relação às crianças, além desse preconceito, a gente tem também aqui, acho que o tema que raramente eu penso sobre ele, que é sobre a introspecção e a timidez. Vocês sabem o que é uma pessoa introspectiva? Dá uma olhada aí no dicionário, porque assim, a introspecção, ela no senso comum sempre pareceu aquela pessoa calada e aquela pessoa que não necessariamente vai ter dificuldade de se comunicar. É mais ou menos por aí. Mas a introspecção, ela tá voltada também por uma necessidade de se comunicar com seus próprios sentimentos, o que na extroversão, essa parte de comunicação às vezes até pode passar batida. Então não necessariamente a introspecção é totalmente negativa, né? E o livro passa muito por isso. Aí a gente vai para a timidez, que tá um pouco junto ali da introspecção. Às vezes a timidez normalmente é um local, é um lugar em que a gente acaba preferindo estar nos bastidores. Na timidez não é impossível haver uma comunicação, mas é que ela não vai acontecer como na linha de frente. Ela pode acontecer uma comunicação, só que de uma forma mais simbólica, ou numa forma que não esteja muitas pessoas ali vendo, ou minimamente precisa ter uma certa intimidade para que a comunicação floresça mais. Então todas essas complexidades ligadas à introspecção e à timidez aparecem de forma brilhante aqui também na Casa do Macerulho. Eu convido você a conhecer essa maravilhosa história. É uma leitura leve, então a gente passa por tudo isso, tem muito humor também. A gente vai fazer esse passeio aqui, vendo agora casas cheias de afeto e com pessoas que se transformam, né?
por criar vínculos sociais com outras pessoas, tá? Fica aqui.